Então, sejam todos bem-vindos, né? Que tenhamos todos um bom dia, né? Uma boa semana, uma boa reunião hoje, né? Agora vai ser mais tranquilo também, porque nós estamos chegando, né, na nossa finalização, né? Estamos chegando no final da nossa jornada, né, na nossa finalização. Então, agora nós seguimos aí para um momento aí de mais leve, né, mais tranquilo, porque estamos chegando aí ao final. Então, tirando hoje, né, que hoje nós já estamos aqui, temos mais duas reuniões. A da semana que vem, a R9, que é um tema que nós teremos, né, estaremos trabalhando, e a R10, que são as apresentações, tá? Então, a planilha já está no WhatsApp, que eu coloquei ontem, recoloquei ela ontem, ela fica salva no Drive, e coloquei aqui no chat novamente, tá? Para vocês darem uma olhada ali. Ela geralmente salva, né? Porque ela salva direto no Drive, tá? Então, quando vocês digitam ali, clica em compartilhar lá em cima, ela geralmente já é para salvar. Às vezes acontece algum erro, alguma coisa, mas ela sempre salva, tá? Então, seguindo aqui, pessoal, reunião 8, formas de comunicação e feedback formativo. Essa é a nossa reunião de hoje. Então, nós vamos trabalhar uma parte, né, do tempo com o tema, tendo em vista que nós temos uma apresentação, então nós teremos grande parte do tempo, né, o trabalho com o tema. Aqui, gente, eu gosto de lembrar vocês sempre que é fundamental, né, vocês sempre verificarem se vocês estão logados com a @escola de vocês, sempre que houver problemas com a internet, com relação a questão de câmera, sempre dá um retorno para a gente aqui no chat ou dá um retorno no WhatsApp, né? Sempre que houver esse tipo de problema, né? Porque fica tudo contabilizado, o tempo que vocês estão logados, o tempo de permanência com câmera. Então, sempre deem esse retorno para a gente, principalmente agora nessa reta final, né? Estamos bem no finalzinho, sempre deem esse retorno quando houver problemas com relação, né, internet, equipamento, para que vocês não tenham problemas com a certificação posteriormente. A nossa agenda de hoje, né, teremos a parte do acolhimento, 5 minutos, para início de conversa e nossa experiência, 15 minutos, fundamentando a prática e em ação, 20 minutos, compartilhamento, 40 minutos. Aqui seria o momento, gente, dos relatos de implementação, tá? Das apresentações, mas como nós vamos ter somente uma apresentação, então esse tempo aqui ele vai ficar um pouquinho menor, tá? Então o nosso em ação aqui ele vai ser um pouco maior de 20 minutos, tá? Queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms no final da reunião, e para concluir, que são os momentos finais, né? Finalização da nossa reunião, 10 minutinhos. O objetivo da reunião de hoje, né? A gente sempre puxa um gancho da reunião anterior para dar início ao encontro, né, em que nós estamos situados. Então, nós discutimos no encontro anterior sobre a observação de aula, utilizando a rúbrica de observação, né? Então, sempre que nós vamos fazer a observação, nós primeiro realizamos a etapa do assessoramento da hora atividade, né? No assessoramento, nós estabelecemos ali alguns combinados prévios com o professor, deixamos já combinada a frente de observação de sala de aula. Nessa frente, nós elencamos ali os objetivos, né? Qual a importância dessa frente de observação de sala de aula. Deixamos também
atrelada, né, à frente, digamos assim, à frente, ela vai conversar com o processo de recomposição de aprendizagem dos estudantes, por isso que nós escolhemos, junto com o professor, uma frente específica de observação de sala de aula. Nós construímos as rúbricas de avaliação, que ela é um instrumento de formação em serviço, né? Ela vai estabelecer uma formação em serviço junto com os professores, né? E ela é muito importante dentro do processo, né? A rúbrica, trata-se de um instrumento avaliativo. E hoje nós vamos compreender a importância da comunicação assertiva no momento do feedback formativo. E aqui, gente, nós temos uma tirinha da Mafalda, tá? Para a gente entender um pouquinho sobre a comunicação assertiva. Então, eu vou ler para vocês essa tirinha, tá? Coitada da mamãe, está preocupada porque amanhã vou começar o jardim de infância e ela tem medo do que eu não goste. Eu podia dar uma acalmada nela, dizendo que estou com vontade de ir para o jardim de infância, depois para o primeiro grau ou colegial, a universidade e etc. Sabe, mamãe, eu quero ir para o jardim de infância e estudar bastante. Assim, mais tarde, eu não vou ser uma mulher frustrada e medíocre como você. É tão bom confortar a mãe da gente. Essa é uma tirinha da Mafalda. Qual a importância da comunicação da Mafalda no feedback dado para sua mãe? Gente, quem que gostaria de comentar, né, sobre essa comunicação que a Mafalda fez, né, com esse feedback que a Mafalda fez com a mãe dela? Quem que gostaria de fazer algum comentário a respeito desse feedback, com esse tipo de comunicação? Oi. Oi. Bom dia. Bom dia. Já ficou bem claro, né? Ela pensou em várias coisas para tentar acalmar a mãe, mas na hora de colocar para fora, ela acabou frustrando ainda mais a mãe pelo que ela não conseguiu, digamos assim, né? Ela colocou um ponto, ela quis acalmar, mas do jeito que ela se expressou, ela, na verdade, não foi isso que ela atingiu, né? Então, a comunicação assertiva é você ter o objetivo claro ali e conseguir atingir ele. Como? Com uma fala correta, assertiva, elogiando, mas ao mesmo tempo puxando, né? Então, assim, tem que ser muito claro o que você vai falar, porque interpretações têm diversas, cada um interpreta de uma maneira uma única frase, né? Então, você tem que estar embasado, mas ao mesmo tempo tem que saber falar, tem que saber o que falar naquele momento. Não sei se eu fui claro, mas... Foi sim. Até a forma como ela expressou, né? Ela fez uma forma ali de comunicação muito truculenta, né? Com relação ao que ela foi expressar. Ela se preocupou, né? Com o que a mãe dela iria pensar, mas a forma com que ela fez a comunicação não foi tão, né, assertiva assim. A forma como que ela fez a comunicação não foi legal, né? Quem mais gostaria de comentar a respeito? Oi, prof. Oi, Eu posso falar aqui um pouquinho, mas claro. assim, não sei se tem a ver aqui, mas enfim, é comunicação, né? Um pouquinho antes agora da nossa reunião, é que eu estava atendendo. Então, qual que foi o objetivo do professor chamar essa
ele tem um potencial muito bom, ele aprende com ele tá meio que se perdendo, entendeu? Ele tem 14 anos e ele tá achando que ele pode tudo, ele é meio sem paciência, e como ele aprende rápido, ele faz as coisas ali de qualquer jeito, sabendo que depois disso vai ter a recuperação, então essas primeiras provas ele tá levando assim meio flauteado, digamos. E ao mesmo tempo ele está se prejudicando porque as notas dele estão baixando, e ele é um menino que tem um potencial para tirar uma nota muito boa. Voltando agora para o nosso aqui, que é a comunicação. Quando o professor, daí chamamos a mãe, e o professor esteve comigo aqui agora há pouco, quando ele foi falando isso, a mãe já foi, sabe assim, já foi meio que defendendo, já dizendo, não, vocês estão chamando aqui, por que se ele está tirando nota baixa, por que já não me chamaram no começo do ano? Como é que só estão me chamando agora, já está terminando o trimestre, e ele tem recuperação mesmo, que eu sei que ele tem direito à recuperação, e foi. Beleza, eu fiquei só ouvindo. Porque se você vai interromper, de repente você entra como que meio que tá. Não é bem isso, tá. Eu deixei ela falar, ela precisava botar para fora, ela não estava entendendo qual que era o objetivo do professor com relação ao filho dela, que é um menino nervoso, que não tem limites e que não tem paciência. Mas não é um menino ruim. E tem um grande potencial. Então, ele meio que está se perdendo com isso, porque ele pensa, eu faço a recuperação. Então, eu deixei ela falar tudo que ela estava com vontade de falar, ela falou, e depois eu fui pontuando qual que foi o objetivo do chamado, por que o professor está preocupado com ele, qual é o cuidado que tem que se ter com o aprendizado dele e dos demais que têm uma dificuldade de entendimento e que precisam de sossego e de silêncio para poder aprender, e que a mãe está corretíssima, sim, que ele tem direito à recuperação, porém ele tem que pensar que se ele já fez as peso 6, a nosso sistema de avaliação aqui é 3, recuperação 6, depois uma atividade formal, individual, peso 4, e a recuperação 4, que é o que vai fechar 10. Então, já estamos na reta final aqui, fazendo agora a peso 4 e recuperação. Então, primeiro, o que eu disse para a mãe? A gente precisa primeiro ver os primeiros resultados, para a gente ver em que parâmetro está indo a avaliação, o resultado do menino, e agora a gente está estamos chamando, não é que, por que não me chamaram antes? Nós depois a gente acompanha, daí a gente vai vendo qual é o desenvolvimento dele, qual é o comportamento, e onde é que está pegando esse comportamento, essa impaciência dele, e nós estamos chamando aqui, não fechamos nem o primeiro trimestre. Então, aos pouquinhos, eu disse, ele tem direito, sim, só que ele tem que pensar que ele tem direito à recuperação, e isso é direito de todo estudante, por mais que tire 10. Todo estudante tem direito à recuperação. Mas ele tem que entender que a recuperação que ele vai fazer agora é a última cartada dele. Ele já fez as outras. Se ele está deixando porque ele acha que ele é o bambambam e que ele sabe tudo e que ele vai se arregar na última, eu digo, é a mesma coisa que contar que eu, no último minuto do segundo tempo, eu vou dar um chute e eu vou fazer um gol. Pode dar na trave. Então, aos poucos, depois que ela falou tudo, daí eu falei, expliquei. Ela disse, que bom, Deja, muito obrigada. Ela disse, de verdade, eu estava entendendo tudo errado. Ela disse, porque vocês me chamaram aqui, eu pensei, por que eles estão me chamando? E por que já não me chamaram? E por que esse? Por que aquele? Eu disse, mãe, quando o professor chama, primeiro, essa é a orientação, porque ela disse, pode deixar, eu vou. Eu disse, quer conversar com ele aqui? Não, eu vou conversar com ele em casa. Ela disse, eu vou explicar exatamente isso que você e o professor me explicaram aqui. Porque tem que entender que quando um professor chama, eu sempre digo isso para os estudantes e para os pais aqui. Não é olhar como, mas por que não chamou os meninos? A primeira coisa que fazem é por que não chamou o outro, mais o fulano, o Beltrano? Por que você só chama a mim? Eu sempre digo, agradeça que ele chamou a você. Ele está preocupado com o seu aprendizado, ele está preocupado que você vá bem. Depois nós vamos chamar os outros, agora estamos conversando com você. Então, assim, independente do que, quando alguém chama a nossa atenção por algum motivo, vamos ouvir mais, por isso 2 ouvidos e uma boca. Quem ouve mais
e depois dê a sua opinião. Claro que a sua opinião é importante, mas primeiro você tem que saber ouvir, você tem que interpretar qual é o chamado de atenção e por que está chamando a atenção. Eu sempre digo para os estudantes, quando, nossa, veja, eu fiz a prova e o professor me deu 5. Como é que o professor te deu 5? Você conquistou aqueles 5. Agora, cabe a você e ver com o professor o porquê que você já falamos, que o professor buscava, porque tem critérios de avaliação. Se você chegou no 5, por que você chegou no 5? Vai ver com o professor para que você não volte a repetir aquele 5. Você precisa saber por que daquele 5. Se você achava que você merecia tirar um 7, por que você não tirou 7? Ele vai te explicar, ele vai dizer aqui você não atingiu, o critério de avaliação era esse, e aqui você não chegou, e daí da próxima vez você vai fazer diferente. Não é reclamar que o professor me deu um 5. Então, assim, às vezes a comunicação é do jeito que a Renata falou, e falou muito bem. A gente precisa ser assertivo, nem sempre a gente consegue, mas pensar de que forma eu vou falar para que eu atinja aquele objetivo. Porque as interpretações são várias, e às vezes eu interpreto de um jeito que eu penso que é assim, e nem sempre. Acho que é isso que eu queria falar. É bem por aí mesmo. A maneira, né? E às vezes a pessoa chega de um jeito e às vezes você coloca as situações e explica, né, o que está ocorrendo e a pessoa entra de um jeito e sai de outro jeito, né? Como você explicou para essa mãe, ela já saiu até desarmada, né? Ela chegou armada, você desarmou ela, né? Exatamente. Então, bem isso, porque ela chegou, ela não tinha nem sentado, ela já estava se defendendo e dizendo porque isso, porque aquele, porque aquele. Quando ela saiu, ela deu tchau para nós e disse muito obrigada, eu agradeço de coração. Ela disse, porque agora eu entendi de fato, e pode deixar que a conversa com ele vai ser lá em casa. E eu disse, eu sempre digo, aqui é lugar de formação, aqui não é lugar de educação. Educação começa em casa, e aqui a gente dá sequência, sim, naquilo que os pais começam em casa. Mas aqui é lugar de formação. Aqui os professores estão aqui para ensinar e os alunos estão aqui para aprender. Agora, a gente dá sequência e a gente caminha junto com a educação. Não pode faltar educação. Mas aqui a gente tem que entender que aqui é lugar de formação. E se a gente não prezar por isso, se eu não falo, se eu não explico para ela, ela acha que a gente está pegando no pé do filho dela. E não é verdade. O comportamento dele está levando ele a achar que ele pode resolver futuramente isso, ao passo que a formação do 9º ano, que é o caso dele, é agora. Ele vai ter lá no 1º ano uma pincelada um pouquinho no começo, e de resto ele vai ficar uma lacuna se ele não aprender isso, porque ele está levando brincando. Ele está brincando. E, além do que, ele também está prejudicando aqueles que não têm tanta facilidade quanto ele para aprender. Daí ela disse, não, desde agora de verdade, agora eu entendi. Ela disse, então, porque se a gente... a necessidade que ela tem de falar. Por mais que, às vezes, fale alguma coisa que não está certo, mas depois você vem consertando. É interessante sempre meio que pontuando e depois pegando. Quando a senhora comentou isso aqui, ou salientou isso aqui, então por aqui, por aqui. Normalmente, eles chegam armados e saem desarmados. E é esse o objetivo, né? A gente tentar explicar para os pais que são eles que vão... de uma forma, porque se a gente não tiver eles como nossos aliados, aí, literalmente, é bicho feio para tocar, né? Beleza. Com certeza. Trabalhar junto, né? Eles têm que estar junto conosco, né? Senão fica muito complicado o trabalho. Oi, Renata, pode falar. E assim como a Deja falou, os pais vêm armados quando nós chamamos, isso é normal, né? Mas os professores também, principalmente no feedback, depois de observação de aula e tudo mais, porque eles já estão pensando, ela estava na sala, eles estavam fazendo bagunça. Ou, eu não consegui fazer eles entenderem minha aula, né? E ela estava lá me observando. Eles já vêm com tudo aquilo na cabeça, entendeu? Tipo,
Será que ela com certeza vai falar isso? Então eles já chegam querendo justificar, ao invés de escutar que, lógico, vai falar dos pontos que tem que ser trabalhados mais, vai, mas em nenhum momento nós podemos chegar criticando o professor em sala de aula, né? Então nós temos que chegar com os pontos positivos, né? Fazer a reflexão para depois ir para os pontos que podem ser trabalhados, com sugestões. Então, assim, também depende muito de como nós, pedagogas, vamos chegar até ele. Chegar rispidamente ou chegar com ele justificando e você falando, não, você que não tem domínio de sala. E né, aí não vai ter conversa nunca, né? Então, é bem o que a Deja falou, deixa falar, calma, aí entra no feedback. Porque se chegar já querendo bater, não vai ter uma comunicação assertiva. Na verdade, não vai ter comunicação nenhuma, né? Verdade. E aí a gente não consegue desenvolver o trabalho que nós teríamos que desenvolver, né? Nem com o professor e nem com os pais, nem com os estudantes, né? E a gente não consegue desenvolver o que nós precisamos desenvolver, né? E aqui, gente, no para início de conversa, a comunicação humana, ela é inerente ao homem desde o seu nascimento, né? Seja por meio dos sons, como choro, por meio de palavras, por meio de recursos linguísticos falados ou escritos, ou por meio de gestos e expressões não verbais. Cada indivíduo apresenta uma forma única de se comunicar. Então, nós não temos somente a fala, né? Nós temos inúmeras outras expressões que também nos permitem nos comunicar. Eu vou passar esse vídeo, que é um vídeo, né, de uma curta-metragem, que ele vai tratar, né, de um tema de como o outro te vê. A comunicação tem forte impacto na integração da equipe de trabalho, especialmente na busca de resultados. E, por esse motivo, na tentativa de sempre melhorar a coesão do grupo, a comunicação pode influenciar na motivação das pessoas. Mas, em sentido oposto, a falta de comunicação pode ser desastrosa, comprometendo o desempenho, provocando isolamento e frustração. Quem quer trabalhar num ambiente assim? Buscar estabelecer um processo aberto de comunicação é imprescindível para o gestor, mas também é de extrema importância para cada um dos profissionais da equipe. Por isso, desenvolver técnicas de comunicação interpessoal é essencial para lidar com colegas e pessoas do nosso convívio. Quando há um ambiente confiável e acolhedor à troca de ideias, podemos mostrar nossas competências e participar do processo decisório. Não somente a fala, mas também os gestos e as atitudes têm grande impacto. As palavras representam, em média, apenas 7% do processo de comunicação, o tom de voz, 38%. E os sinais não verbais, 55%. Pois é, como será que a outra pessoa te vê? Afinal, não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso de sua comunicação. Então, vamos à prática? Observe o seu tom de voz. Evite indiretas. Identifique como você utiliza a linguagem não verbal. Use adequadamente o vocabulário. Tenha clareza quanto ao objetivo de sua comunicação. Pergunte sempre a opinião de quem convive com você. E não se esqueça, um bom comunicador não sabe apenas falar e se expressar bem, ele deve saber ouvir. Já foi.
E aqui, a partir do que a gente viu no vídeo, né, até esse momento, qual a relação que podemos estabelecer entre a comunicação e o feedback formativo? Quando a gente vai, né, fazer o feedback formativo com o professor, como que nós conseguimos fazer essa comunicação? Como será que o professor nos vê, né? A partir do momento que nós vamos fazer o feedback formativo. Então, aqui tem uma atividade que ela é bem interessante, que é sobre a comunicação assertiva, o que é uma comunicação assertiva e o que é um feedback formativo. É um mapa mental, tá? Deixa eu fazer uma cópia aqui do documento. E aqui, gente, eu vou colocar no chat para vocês escreverem nesses balões o que é um feedback formativo e o que é uma comunicação assertiva, tá? Eu só vou duplicar aqui os slides. Vocês podem escolher os balões aleatórios, vocês podem escolher um só, não precisa falar dos dois, não precisa falar da comunicação assertiva e do feedback, pode falar só do feedback ou só da comunicação assertiva, tá? Escolhe um. Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Já coloquei, já habilitei o link. Então, vocês vão colocar lá, vão responder a questão: o que é uma comunicação assertiva? Vão escrever no balão da comunicação assertiva o que é uma comunicação assertiva e vão escolher, né, o que é um feedback formativo e vão colocar no balão do feedback formativo o que é um feedback formativo, tá? É de livre escolha. Quem quiser falar sobre a comunicação assertiva, vai escrever no balão da comunicação assertiva, e quem quiser falar sobre o feedback formativo, vai escolher o balão do feedback formativo. Só clicar em cima ali, que ele já habilita o cursor a escrever o texto, e aí vocês podem escrever o que é comunicação assertiva ou o que é o feedback formativo. Tá? Tem vários balões ali, tem vários slides para vocês não se atropelarem ali. Eu dupliquei o slide várias vezes, podem escrever lá para baixo, tá? Pode escolher aleatório, podem responder ali, escolhe um e responde. Tá? Vou dar um tempinho para vocês escreverem ali e formalizarem o que é o feedback formativo ou o que é uma comunicação assertiva. Vou dar um tempinho para vocês. Oi, Deja, pode falar. Eu vou ter que dar uma saidinha, que eu preciso fazer um atendimento que surgiu agora aqui. Mas depois, qualquer coisa, se eu não fizer aqui, qualquer coisa eu posso falar. Enfim, já falei bastante também. Mas, enfim, eu posso falar. Só que o diretor não está e eu preciso ir ali atender uma situação agora. Tranquilo, tranquilo. Beleza, valeu. Até já. É.
Professora, posso tirar uma dúvida? Oi, sim? Não, eu já fiz ali. É sobre a apresentação de hoje, que eu acho que fui eu que coloquei, né, para apresentar. Vai ficar mais para o final da manhã, no meio? Vai ficar mais para o final, porque agora já é 10h43, vai até 11h40, né? Tá, é porque assim, hoje, como eu estou fazendo essa semana 4 horas, eu saio 11 horas. Que daí eu vou entrar então pelo celular, vou para casa rapidinho, daí eu ligo lá, porque eu estou com a apresentação aqui pronta na escola. Mas daí daqui a pouco, 11 horas eu saio, por isso que eu queria saber se eu... Ou se dava para puxar por primeiro, que daí eu já apresentava, que eu estou com ela aberta aqui. Ah, entendi. Tá, daí você... Entendi, É que 11 horas daí eu saio do colégio, sabe? É o meu entendi. horário. Daí você já sai. Então, vou fazer o seguinte: o pessoal está terminando. Enquanto o pessoal vai terminando de digitar aqui essa atividade, então já dá para puxar para você apresentar, porque você já está com a apresentação aberta, e depois eu dou sequência e finalizo a reunião, né? Porque daí você já está com ela aberta, fica mais fácil, né? Com certeza, para mim também. Porque senão eu vou ter que. Daí eu posso continuar pelo celular, né? Não, tranquilo, melhor, fica melhor se já está com ela aberta aí. Nossa, tranquilo, que bom que você falou. Gente, vocês podem ir digitando aí, quem está terminando de digitar nos balões, tá? Pode ir digitando tranquilo, que daí depois eu retomo essa atividade. A Joyce, ela vai apresentar hoje, então, como ela já está com a atividade aberta e depois ela precisa sair, ela vai estar pelo celular, e daí fica meio inviável, a apresentação ia ficar para mais depois, mas então eu te puxa ela para apresentar já, que ela já está com tudo aberto no computador, né? Ela já apresenta, aí depois eu só retomo a reunião com vocês e aí vocês retomam, podem ir escrevendo ali com calma e não tem problema que vocês vão escrevendo ali, a Joyce vai apresentar e daí fica tranquilo. Aí depois a gente só retoma aqui, tá? Eu vou interromper meu compartilhamento. Então, a Joyce já vai apresentar a implementação dela, tá? Cristiane, depois eu falo o que foi essa atividade, tá? Porque daí a Joyce vai precisar sair 11 horas, ela já apresenta. Como é só você que vai apresentar, então você pode usar o tempo até a hora da tua saída para você apresentar bem com calma e tranquilo. Não, mas o meu vai ser bem rapidinho. Não tem muito que enrolar. Na verdade, eu trouxe a primeira aqui só para vocês terem uma ideia do começo, né? Então, a da primeira implementação que a gente fez, né? Eu me baseei, então, nos dados do SAEB. Então, aqui de língua portuguesa do 9º ano em 2023, a gente estava no nível 2, então 22% ali dos alunos, né? A maioria deles se encontram apenas no nível 2. Então, a primeira ação que eu realizei foi com essas turmas do 9º ano. Então, eu reuni as duas turmas de 9º ano, fiz toda uma fala, né, sobre a conscientização da prova do SAEB e fiz uma palestra sobre aprendizagem. Então, explicando como que o nosso cérebro funciona, os filtros que acontecem, a importância do sono, que é durante o sono que acontecem esses processos químicos. Expliquei os 3 filtros, né, da dopamina, tudo que é ligado ao afetivo, às emoções, que chama atenção, que é novidade, né? Então, da importância deles refletirem sobre a aprendizagem, como a aprendizagem influencia, depende diretamente dele. E não adianta o professor dar uma aula maravilhosa se eles chegam desanimados, de cabeça baixa, sem prestar atenção, sem nada. Então, essa foi a primeira proposta que eu fiz. Agora deixa eu compartilhar essa guia aqui. Daí, depois, eu fiz um combinado com a professora, né? Eu fiz Deixa eu ver se eu consigo apresentar esse slide. Vocês estão conseguindo ver a segunda foto? Acho que sim, né? Sim, dá para ver aqui a outra parte.
Então, ainda com a professora de língua portuguesa, né, no dia 28, eu combinei de fazer a gente sentou, acompanhei ela na hora da atividade, a gente refletiu ali, né, sobre alguns descritores do SAEB, sobre essa ação, né, e daí eu combinei de fazer a observação da sala de aula dela de um projeto trabalhando um descritor de uma forma diferenciada. Então, no dia 28, né, eu entrei nessa turma, o nono ano B, como eu falei, são 2 turmas de nono ano, nessa eu fiz, né, no nono ano B específico, e a professora trabalhou, então, com o descritor 14, que seria diferenciar fato de opinião numa reportagem. E ela fez as plaquinhas, deixa eu ver se essa foto, acho que vocês vão conseguir ver melhor. De um lado, com palito de churrasco mesmo, de um lado estava escrito fato, do outro lado opinião. Então, ela juntou os alunos em duplas ali para aprendizagem por pares, e ela ia lendo trechos da reportagem e eles tinham que erguer a plaquinha se eles achavam que aquela frase que ela leu ali da reportagem era um fato ou se era uma opinião. Então, foi uma coisa assim bem legal, assim, os alunos amaram, até eu aprendi. Tirei uma dúvida que eu não lembrava, né? Então eu brinquei com ela que até eu participei e aprendi ali, né? Erguendo as plaquinhas. E daí, depois disso, ela entregou um texto, e daí a dupla escolheu, no caso, 2 cores de lápis, né? Um para fato, outro para opinião. E eles tiveram que fazer a legenda e ir pintando as frases do texto, identificando se era fato ou se era opinião, daí depois no texto mesmo ali com a dupla. Então, assim, foi uma experiência assim, muito legal, bem dinâmica, né? Que língua portuguesa, às vezes, eles acham chato, né? Distraído, mas essa aqui chamou bastante a atenção deles, assim, foi um feedback, a professora atingiu, né, o nível 3 ali nosso, da parte da rúbrica mesmo. Então, foi uma aula maravilhosa, assim, até eu aprendi, e daí era isso que eu queria compartilhar. Que o ano passado eu fiz em matemática, e esse ano eu falei, vamos focar um pouco agora em língua portuguesa, né, fazer algo novo. Muito bem, legal, bacana a sua apresentação, parabéns. Obrigada. Fez um gancho ali da atividade número 1, né, e já complementou ali com a implementação, né, para entender ali o processo da recomposição da aprendizagem, né, que aconteceu. Bem bacana, parabéns. Você já fez a apresentação, porque, né, como ela já vai precisar sair, aí a gente já fez a apresentação, porque dela já vai precisar sair do computador, ela já estava com as coisas todas abertas ali, daí já fica mais fácil. E aí já concluímos ali a apresentação que nós tínhamos hoje. Tranquilo. Retomando, gente, então aqui a nossa atividade de hoje. Então, essa atividade aqui, para quem não conseguiu pegar, é uma atividade que eu postei no chat do mapa mental, que tem 2 questões, né, que vocês poderiam escolher balões ali aleatórios e escolher uma questão para responder. O que é uma comunicação assertiva? Pegar o balão da comunicação assertiva e responder, ou o balão do feedback formativo, com palavras simples, escrever o que é um feedback formativo, tá? Era essa a atividade proposta ali para vocês descreverem, tá? Como, né, a Joyce foi apresentando, e aí o pessoal já foi terminando também de fazer ali a descrição, né, de escolher nos balões ali, com relação ao feedback ou com relação à comunicação assertiva, né, o que entende sobre o feedback ou o que entende sobre a comunicação assertiva.
Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o que fez ali nas descrições sobre o feedback ou sobre a comunicação assertiva? Oi, Renata, pode falar. Eu fiz o slide 4, né? Aí eu coloquei feedback, então um retorno, né, sobre, nesse caso, a observação de sala de aula, né, que é o caso que a gente está estudando, com base nos critérios pré-estabelecidos. E também enfatizar, né, de maneira escrita, não sei se eu pus ali também, né, pontos positivos e pontos a serem melhorados e sugestões para melhorar. E como a comunicação assertiva é ter objetivos claros, empatia, profissionalismo e ética profissional. Porque acho necessário e muitas vezes, né, devido a algumas circunstâncias, acaba passando, até mesmo por amizade ou desafeto, né? Então nós temos sempre que cuidar muito disso. Postura, que não depende apenas da fala, mas de gestos, feições. Não adianta nós elogiarmos estando com uma cara, né? Tipo, aqui, sabe? Né? Tipo, aqui, até foi bom, né? Mas pode melhorar, sabe? Tem que ter uma postura, assim. E tudo isso eu acredito muito que entra na comunicação assertiva. Muito bem, legal. É bem nessa essência aqui, né, do seu relato. Bem bacana. Alguém mais, gente, gostaria de comentar sobre o que conseguiu colocar aqui nos balões sobre o feedback ou sobre a comunicação assertiva? Prof, Oi, Beija, pode falar. eu não fiz, mas eu queria salientar o que a Renata falou. A Renata falou, assim, de uma forma bem concisa, mas ela disse de fato o que é o feedback formativo e também o que é a comunicação assertiva. Porque, assim, eu penso que em todas as situações, independente do que se vá fazer em espaço ou instituição, qualquer situação que a gente vá lidar, eu penso que a gente tem que, primeiro, deixar claro de que a gente está para ajudar e que nós estamos juntos na dificuldade, nos momentos mais complicados, mas que, assim, de forma alguma a gente está aqui porque a gente sabe mais ou porque a gente está aqui para olhar, para criticar. Não, fique tranquilo, professor, professora. Eu estive lá, eu observei, e assim, o objetivo é sempre trabalhar junto, observar junto, um ajudando o outro. Então, que o professor fique tranquilo, já sabendo que o feedback é aquilo que você observou, mas que você está ali, como a Renata disse. Então, jamais você vai criticar, jamais você vai começar falando pelo ponto negativo. Então, sempre procurar aquilo que tem de positivo, para que o professor já receba isso como um feedback que valeu a pena e que você vai dizer alguma coisa de bom para ele. E depois, claro, você vai ver, tá, então tem alguma coisa, então nesse quesito aqui, eu tenho assim uma sugestão, a gente pode pensar junto, né, que a gente de repente poderia ser assim, eu acredito que assim vai facilitar e daí apontar aquilo que você observou ali. Então, eu acho que se a gente começa fazendo, porque sempre que precisa de uma mudança, de uma transformação, eu preciso pensar que tem que partir de mim primeiro. Eu não posso esperar que o professor vá mudar, que o estudante vá mudar, que a mãe vá mudar, que, sei lá. Eu preciso primeiro pensar o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso fazer para que seja convidativo para que o outro venha comigo na mesma ideia, porque a gente possa trabalhar junto e avançar junto. Vou voltar só um pouquinho no que eu atendi agora de manhã. Quando a mãe estava falando, eu pensei, vou deixar ela falar, mas ela falou tanto que umas horas
eu pensei, eu ameacei dizer alguma coisa e disse para ela da seguinte forma: não, me desculpe, pode concluir, termine, fale, e depois eu vou falar. Eu falei desse jeito. Foi impressionante porque ela chegou falando demais. Demais não, ela tinha vontade de falar. Enfim, depois, na hora que eu estava falando, que ela já tinha terminado, o professor já tinha falado, então eu fui mais ou menos que alinhar aquilo tudo que tinha sido falado ali. E ela foi me interromper, mas ela lembrou do que eu tinha falado, ela disse, não, pode concluir, professora, depois eu falo. Então, parece que não, mas as pessoas estão observando a gente. Como a gente observa a sala de aula, observa o trabalho dos professores, observa os alunos, eles também nos observam o tempo todo. Então, quando eu disse que eu ia falar alguma coisa, mas eu disse, não, pode concluir, depois eu falo. Ela teve a mesma atitude no momento em que eu estava falando. Ela ia me interromper, como ela chegou falando bastante, mas ela lembrou como eu fiz e ela fez da mesma forma. Então, assim, a gente está aqui para observar, para conversar, para orientar, para ver, para trazer a novidade, para trazer uma sugestão, para trazer o que o núcleo traz, o que a tutora traz, enfim, o que o diretor pede, mas o jeito que a gente fala, a postura que a gente tem, às vezes você faz com que a pessoa acolha de forma tranquila aquilo que você tem a dizer, ou não. Você pode ter ali um momento de uma riqueza, ou você pode ter um trunco difícil, um nó difícil de desatar. Então, é bem isso, a Renata falou muito bem. Eu não fiz lá a atividade, não escrevi, mas eu acho que é mais ou menos por aí. A gente tem que ouvir e pensar que quem está do outro lado também está nos ouvindo e nos observando o tempo todo. É isso. Obrigada. Sim, e a comunicação, ela está inerente às nossas características e os momentos de feedback formativo, né, entre os pedagogos e os professores, ele é um espaço privilegiado para a gente estabelecer uma comunicação entre os pares e sempre utilizar de forma favorável no processo de formação continuada em serviço, né? Isso traz uma expectativa de uma resposta, né, positiva. E a comunicação no momento do feedback formativo é fundamental, pois depende de como a gente pontua as situações, principalmente as situações mais delicadas, o feedback ele pode atingir ou não o objetivo esperado, que é a ressignificação das práticas educativas, né, do professor. Nesse contexto, né, que entra a comunicação assertiva. E aí, quando se fala da comunicação interna, prioriza-se a importância da relação que se faz necessária entre o gestor e os funcionários. É nessa relação que toda a organização escolar deve se investir de forma abrangente, pois essa comunicação clara e precisa entre a fonte e o destino influi decisivamente na produtividade de cada indivíduo e ao contribuir para a satisfação pessoal demonstrada a partir da sua competência profissional. A comunicação, mesmo sendo um dos grandes desafios da gestão da escola, ela é fundamental para o desempenho satisfatório dos alunos e o bom relacionamento entre equipe, entre toda a equipe, né? De toda a estrutura escolar, da comunidade escolar, né? Renata, pode falar. Pode finalizar, prof. Eu falo depois. Não, já terminei, pode falar. Não, é bem assim. É lógico que no caminho nós vamos encontrar pessoas mais difíceis, né? Professores, profissionais em geral mais difíceis. Só que nós nunca podemos esquecer a questão da. Por isso que eu coloquei a empatia, mas ao mesmo tempo
a ética profissional e a postura. Porque a partir do momento em que essa pessoa começa a questionar tudo, começa a querer brigar, começa a querer, você tem que dar uma pausa e falar, opa, volta, né? Porque nós, sim, somos pedagogas, temos formação pedagógica, né? De pedagogas, digamos assim, e temos outros conhecimentos, estamos ali para trabalhar juntos. Mas falar que alguém sabe mais que o outro, né? Ou alguém é melhor que o outro, ou que uma profissão é melhor que a outra, isso não. Então, eu, como pedagoga, tenho essa função de estar te ajudando, mas jamais deixar que algumas pessoas te menosprezem, achando que você é só um auxiliar, entendeu? Porque é como a Deja falou, nós estamos para trabalhar juntos. Mas quando eu entrei no Estado, eu tive que me impor muitas vezes, com uma comunicação mais firme, assertiva, mas firme. Porque tinham professores que estavam mais antigos e falavam, você é uma menina, não sabe nada. Por que você está dando palpite? Né? Então, assim, não quer dizer que você vai ter empatia, que você vai ser bobinha, né? Digamos assim, né? Você tem que ser empática, sim, lógico, né? Mas também tem que ter firmeza e nessa questão que eu coloco a postura ali e a ética profissional, né? Para saber que diferenciar alguns aspectos. Nós vamos ter aqueles professores que vão dar graças a Deus que nós estamos ajudando. Agora, nós vamos ter aqueles professores que são mais complicados. E, em alguns momentos, nós vamos ter que impor, sim, a nossa profissão, a nossa pessoa, né? Então, era só para, né, ao mesmo tempo, você pensa, empatia, mas profissionalismo, postura, tem que estar tudo junto e misturado. Mas se precisar fazer uma comunicação assertiva com mais firmeza, em um certo momento, só para acalmar os ânimos e agora vamos voltar? Como eu estava dizendo, sua aula foi muito produtiva, você fez isso e tal, né? Gostei muito, né? Mas nós aqui teve alguns momentos que teve uma distração. Será que nós podemos trabalhar juntos? Eu trouxe algumas sugestões. Que ele vai usar todas as sugestões? Nem sempre vai, né? Mas assim, cada pessoa é uma pessoa. Então a comunicação assertiva não é ao mesmo tempo ser meiga o tempo todo, né? Era só isso que eu queria deixar claro, porque às vezes eu falo de uma maneira que parece que é só amor, né? Mas essa questão, assim, comunicação assertiva muitas vezes precisa de clareza e firmeza. Sim, e tanto os professores quanto os alunos, comunidade, né, os pais, enfim, toda a estrutura escolar, eles percebem, né, quando não tem uma comunicação, não tem, né, quando está fragmentado o processo de comunicação. Eles percebem. E aí que os processos, né, eles não correm como eles deveriam correr. Aí a gente percebe a fragmentação, né, do processo, porque eles percebem quando a comunicação ela não está bem estabelecida dentro do processo, né? Então, os alunos percebem, né? Os pais, os professores também percebem. Então, é algo que é notório, né? Quando não tem essa comunicação bem estabelecida entre a equipe, por exemplo, né? Então a gente tem, né, também esse fator, quando ela não está bem estabelecida, bem articulada entre todos os membros da equipe. Alguém mais, gente, gostaria de comentar a respeito do feedback e da comunicação assertiva, ali alguma coisa que conseguiu descrever, que conseguiu desenvolver? Acho que de forma geral, né, basicamente
dentro do contexto, né, de tudo que a gente conseguiu contemplar aqui, né, dos trabalhos, das coisas aqui que nós comentamos. Eu acho que tá dentro, né, dentro do que a gente conseguiu comentar. E aqui, gente, fundamentando a prática, nós temos aqui, né, o conceito da comunicação assertiva, né? É a ferramenta que põe em prática a capacidade de produzir um discurso de forma clara e objetiva, facilitando a compreensão do receptor, reduzindo ruídos e garantindo uma comunicação eficaz. O princípio fundamental da assertividade é o respeito mútuo entre as pessoas e o desenvolvimento da habilidade de ouvir e aceitar o que o outro tem a dizer, sem deixar de lado suas próprias opiniões e sentimentos, né? O feedback formativo. Então, os feedbacks são aqueles orientadores da ação e do pensamento de um modo interativo, dialógico, o qual ajuda a compreender o que se fez e se observa através do questionamento e da reflexão, de maneira conjunta, né? Prática pedagógica supervisionada. Então, nós temos aqui os conceitos. Então, os conceitos, eles estão intimamente aí relacionados com as palavras que vocês conseguiram contemplar no que vocês falaram e no que vocês conseguiram também descrever naquela atividade que nós colocamos ali no chat, né? Que vocês conseguiram descrever também nos balões da atividade, tá? Aqui, gente, nos momentos de feedback, é fundamental que o pedagogo utilize a comunicação assertiva, cuidando com os seguintes elementos. Nós temos o conteúdo, né? É fundamental que a gente tenha o domínio do conteúdo que a gente vai estar articulando, né, junto com o professor. A questão da emoção, entonação de voz, a questão do ouvinte, né, como que ele nos ouve, e a questão da naturalidade, né, de a gente estar transmitindo o que a gente precisa de uma forma natural, né, de uma forma tranquila. E aí nós temos alguns elementos dessa prática. Esse material de apoio que eu vou mostrar aqui para vocês é um material que vai trazer um exemplo, tá? De um feedback e comunicação não assertiva e um momento, né, de um feedback e comunicação assertiva, tá? Eu vou colocar também no chat para vocês acompanharem, tá? Só para vocês acompanharem, porque ele tá um pouco pequeno aqui para fazer a leitura, tá? Coloquei só para vocês acompanharem também no chat, tá? Então, o primeiro exemplo aqui que eu vou passar para vocês é o feedback e comunicação não assertiva, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. Quem quiser abrir também aí para fazer o acompanhamento, eu já coloquei também no chat. Então, a pedagoga chega lá para o professor, né, para fazer um feedback formativo, tá? E ela vai trabalhar ali um tipo de comunicação não assertiva, tá? Então, ela chega e fala com o professor. Professor, precisamos conversar sobre a sua última aula. Eu realmente não entendi porque você não fez perguntas simples para ativar o que os estudantes já sabiam sobre o tema. E o professor responde: então, pedagoga, eu tentei focar no conteúdo que precisava dar conta. Acabei esquecendo dessa parte. E a pedagoga continua: isso não pode acontecer. A participação dos estudantes é crucial para o aprendizado. Se você não envolvê-los desde o início, como vão se interessar pelo restante da aula? E o professor responde: geralmente, eles não se interessam muito, risos, mas compreendo. Quis ganhar tempo na aula.
Continuando, a pedagoga falando. Nas próximas aulas, não ignore essa questão, professor. Os estudantes têm conhecimentos prévios que devem ser valorizados. A sala também estava organizada de uma forma que não favorecia a interação. Você percebeu que alguns estavam isolados? O professor responde: não me atentei a isso. É tudo tão corrido e rápido. Vou tentar mudar na próxima vez. E a pedagoga reitera: é preciso se comprometer, professor, a fazer essas mudanças, incentivar a participação e a interação dos estudantes. Faz parte do seu trabalho. Vai dar certo com o seu empenho e esforço. E o professor responde: eu realmente não pensei que a distribuição das carteiras poderia interferir na interação deles nas aulas. Fim do feedback formativo com esta comunicação não assertiva, tá? Agora, eu vou passar o relato para vocês de um exemplo de um feedback com uma comunicação assertiva, tá? Chega lá a pedagoga para o professor e começa o feedback com uma comunicação assertiva. Vamos lá. Olá, professor, como você está? Vamos conversar sobre a sua última aula, mais especificamente sobre a interação dos estudantes com as atividades propostas? Estou bem, obrigado. Claro, estou aberto ao feedback. O que você observou? E a pedagoga responde: eu notei que, embora você tenha apresentado o conteúdo de forma muito clara, não houve um momento inicial da aula para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes. Você percebeu essa questão? O professor responde: não percebi. Eu realmente me concentrei em apresentar o material da aula, mas não me atentei a isso. Continuando o feedback, a pedagoga responde: isso acontece e é ótimo que possamos refletir juntos sobre isso e pensar em possibilidades para as próximas aulas. Fazer perguntas simples e criativas no início da aula pode ajudar a colocar o assunto em discussão e motivar os estudantes a participar. O professor responde: faz sentido. Realmente poderia ter perguntado algo simples no início da aula que não comprometesse o tempo. Você tem alguma sugestão de como eu poderia fazer isso na prática? E a pedagoga responde: claro, planeje suas aulas, planeje algumas perguntas provocativas para o início da aula, que dialoguem com o dia a dia dos estudantes. Outra possibilidade é aplicar uma técnica de gestão de sala de aula que você conhece, a técnica de bate-rebate. Vou mostrar para você. E aí ela dá a sequência, mostrando para o professor esse encaminhamento metodológico. E aqui, né, esses dois exemplos. O primeiro exemplo da comunicação não assertiva, no feedback formativo, e o segundo exemplo da comunicação assertiva do feedback formativo. Aí eu pergunto para vocês, vocês conseguiram perceber a diferença entre as duas formas de comunicação apresentadas aqui? Ou não tem diferença? Dá para perceber a diferença, sim. Não que ela não tenha, de certa maneira, dado sugestões, mas ela só questionou falando coisas negativas e colocando a opinião dela, digamos assim, né, no ponto de vista do professor, no não assertivo. Em nenhum momento elogiou, em nenhum momento perguntou,
né? Já chegou, ó, você não fez isso, faça assim, você não fez aquilo, faça assado, tipo, né? E no segundo momento ela já é uma conversa, ela já entra fazendo alguns questionamentos, né? Perguntando se está tudo bem, fazendo alguns questionamentos, perguntando se pode conversar. Foi um outro tipo de abordagem que levou ao mesmo resultado. Ela acabou dando as sugestões, ele se interessou mais pelas sugestões dela, porque no primeiro, tá bom, pedagoga, vou tentar, tá bom, pedagoga, não percebi, tá bom, tipo, tá como se fosse mandando, né? No segundo ali já é uma troca. Ah, realmente, não percebi, o que eu posso fazer? Como você pode me ajudar? É um diálogo mesmo, é um trabalho em conjunto. Legal, dá para ver a diferença, né? Vocês já se depararam, por exemplo, de repente, vocês estarem estabelecendo uma comunicação assertiva, né? Estarem ali estabelecendo uma comunicação assertiva e o professor não estar aberto para a novos encaminhamentos, novas estratégias, que aqui você tem o relato de uma comunicação não assertiva e o professor só concordando, o professor também não estava tão aberto assim a essas novas possibilidades e novas estratégias. No segundo momento, nós temos uma comunicação assertiva e o professor já se mostra mais aberto a essa possibilidade. Tá, mas e quando a gente tem a comunicação assertiva e o professor não se mostra, né, aberto? Já passaram por isso? Já, né? Essa situação, né? O rompimento das barreiras, né? Das dificuldades, né? Que mesmo nós trabalhando, né, com a comunicação assertiva dentro do processo do feedback formativo, de mesmo assim de nós não termos muitas vezes a aceitação, né, do professor dentro desse processo, do professor não estar aberto a novas estratégias, novas possibilidades, dele querer, né, de receber esse feedback, dele não estar aberto a isso. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês, né? Pode falar, Renata. É uma historinha agora, bem rapidinho. Pode falar. Passado, tive um professor de matemática no 8º ano. É sério, eu sou muito calma. Eu perdi a cabeça. Perdi a postura, digamos assim, sabe? Que ele vinha, ele queria ensinar, não lembro exatamente o que ele queria ensinar. Acho que era equação, alguma coisa assim. E ele falava, eu passo a mesma coisa e eles não aprendem. 80% da turma está com nota baixa. E, professor, será que nós não temos que dar uma olhada no que está acontecendo? Eles não sabem. Eu falei, então, será que não está no momento de retornar um pouquinho o conteúdo? Ah, mas esse é o conteúdo previsto. Mas, professor, se eles não adquiriram o conteúdo anterior, será que não seria bom para dar continuidade, para eles conseguirem responder essas questões, fazer um nivelamento, dar um retorno, tá? Aí ele, não, porque não sei o quê. Nada que você... Ele até pedia ajuda, mas você começava a falar e não, os alunos são burros, os alunos não entendem, os alunos não sabem. E é um absurdo no 8º ano não saber fazer isso e tal. E era todo dia assim. Até o dia que eu falei, professor, acho que está na hora de rever a tua metodologia. Porque se eles não estão aprendendo, um aluno na sala aprendeu, alguma coisa de errado tem. Então, você pare de reclamar e comece a mudar. Não, certo? Não é certo. Mas você escuta mais um trimestre e meio, ele falando a mesma coisa, e você tentando ali, né, com toda
postura ética, dando sugestões e querendo conversar. Ah, chegou um momento que não deu mais, não. Pergunta se ele mudou? Não, né? Os alunos saíram do 8º ano, que eles ficaram o ano inteiro naquilo, e saíram do 8º ano sem entender nada. Foram aprovados? Foram. Porque de todas as disciplinas, a reprovação foi maciça em matemática, só em matemática. Entendeu? E daí? Entendeu? Se o aluno... Não, lógico, alguns ficaram retidos, né? Mas alguns que estavam matemática, português, né? Em várias matérias. Mas agora, 80% da aula reprova em matemática e não passa nas outras, alguma coisa tem, porque eles não precisam seguir exatamente o que está ali. Se o aluno não aprendeu ainda aquele conteúdo que tem que ser trabalhado, está na hora de retornar, de fazer uma retomada lá. Então, para que ele aprenda o conteúdo defasado, para que ele possa prosseguir. É impossível o aluno dar conta se ele não sabe o conteúdo anterior, né? Em matemática, principalmente. Se ele não sabe multiplicar, ele não vai fazer equação, segundo grau. Entendeu? Então, assim, foi difícil, não teve, assim. Eu fui, assim, muito firme e brava, mas mesmo assim não mudou. Com o amor não mudou, na dor também não mudou. Final que ele desistiu de dar aula. Entendi. Ele não quis rever, né, também a prática dele, mas também acabou desistindo porque ele viu também que, de repente, não dava para coisa, né? Não era a área dele, né? Não era, né? Não quis rever, não quis mudar e viu que prosseguir de repente do jeito que ele estava não ia resolver nada, né? Ia só piorar a situação. Que bom, né? Pelo menos desistiu, né? Vamos pensar assim. Se ele não quis rever, não quis melhorar, não quis, pelo menos não saiu prejudicando mais gente, não frustrou mais ninguém aí para frente, né? Menos mal. Veja, pode falar. Então, a historinha da Renata é uma historinha que a gente, pelo que a gente conhece da Renata, a gente vai conhecendo aqui, né? Que as mais falantes aqui é a Renata e eu. Mas, assim, eu já vi a Renata exatamente dando... Tchau. Já dando um ultimato aí mesmo, porque chega umas horas que a gente também tem que tomar uma atitude, né? Como você bem falou antes, Renata, com firmeza, com segurança, mas a gente está num comando em que a gente precisa ir direcionando as coisas. Claro, com calma, com paciência, né? Ouvindo, orientando, sugerindo. Mas quando o sujeito não quer, tem que também situá-lo de que ele vai responder por isso. Porque você está vendo que a turma inteira não está aprendendo, será que é o problema de todos os estudantes daquela turma? Não dá para, de repente, voltar, parar um pouco e tentar rever qual é a metodologia que eu estou utilizando, qual é a forma de pergunta que eu estou fazendo, será que o enunciado está claro para esses estudantes? Teve uma professora de matemática também, há muitos anos que trabalhou no colégio onde eu estava, que ela me disse uma coisa que me marcou, sabe? Então, assim, tem muitos professores que colocam o peso em cada questão. E ela disse, Deja, sabe que eu nunca fiz isso e vou te dizer por quê. Porque ela disse, eu faço assim. Por exemplo, a prova vale 4. Tem 10 questões. Vai valer 0,4 em cada uma. Automaticamente. Mas, ela disse, se eu vejo que... Então, tá, a questão número 1, grande maioria acertou. A número 2 também, a 3 mais ou menos, a 4, e vai indo. Mas a número 6, praticamente ninguém acertou, ou 1 acertou da turma inteira. Ela disse, eu não posso, de repente, colocar o mesmo peso para aquela questão número 6, que a grande maioria errou, porque alguma coisa de errado está no enunciado, está no jeito que eu coloquei aquela questão. Porque não é possível que numa turma de 25, 30, às vezes,
um sujeito só vai acertar. Ela disse, então, para esse que a grande maioria errou, quando acontece isso, eu vou colocar o menor peso possível naquela questão. Porque ela disse, possivelmente ali tem um erro do professor, e é meu. Ela disse, porque senão não vai a grande maioria. Então, isso ficou para mim. Que o professor, na hora que ele elabora, seja uma aula, seja uma prova, seja uma atividade, não sei, ele tem que sair do estado de professor e se colocar no lugar do estudante. Isso eu sempre falo para quem quer que seja, com quem eu vou orientando. Quando você escreve um texto, você tem que ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque, primeiro, a cada vez que você lê, você melhora o texto. A cada vez que você lê e relê, você vai ver que tem alguma coisa. Puxa, aqui acho que vai bem uma vírgula. Aqui, de repente, dá para fazer um ponto. Aqui está faltando um acento. Dá para você mudar, porque, está repetindo muito a mesma palavra. E a segunda coisa que a gente tem que ver é se colocar no lugar de quem será o leitor desse meu texto. Será que aquele que está lendo um texto que é meu, que eu escrevi, porque na minha cabeça está claro. Por quê? Porque a ideia é minha, a mensagem saiu da minha cabeça. Então, para mim, claro que eu vou entender. Agora, aquele outro que não sabe do que se trata, não sabe qual era a minha ideia, o que eu queria trazer naquela mensagem, talvez não fique claro. Então, eu tenho que sair do lugar de professor e me colocar enquanto estudante, para daí poder entender, será que isso vai ficar claro? Será que eles vão entender dessa forma? Então, porque daí, de repente, fica fácil dizer, eles não entendem, porque estudo, faço, e eles não entendem. E aí, tá certa a Renata, tem que dizer, professor, acho que está na hora de rever, então, a metodologia, pensar de uma outra forma, não sei, tem que ver o que está acontecendo. Não dá para chegar lá no final do ano, e eu sempre digo, nós precisamos pensar, professor, porque na hora da reprovação, se esse aluno for reprovar, a gente precisa justificar a reprovação dele. Nós vamos ter que dizer, eu, enquanto professor, fiz o quê? A equipe pedagógica, enquanto equipe pedagógica, fez o quê para ajudar esse estudante? Enquanto direção, fez o quê? Porque não dá para a gente simplesmente reprovar o ser humano sem ter conversado com o professor, sem ter conversado com o estudante, sem ter conversado com os responsáveis dele, sem ter levado essa situação para a direção, sem ter discutido na equipe pedagógica se tem mais pedagogos ali, porque é um ser humano que está estudando, que está indo para a escola, ou que está faltando, não sei, mas é um ano de um ser inteiro, é um ano inteiro. Isso envolve uma família nesse ano inteiro que ele vai perder. Então, a gente precisa justificar, e justificar com coisas que justifiquem mesmo para a família. A família precisa não só aceitar, como também entender que no próximo ano precisa ser diferente. Agora, será que o problema é sempre o estudante? A gente precisa também se colocar no lugar do estudante. E o professor precisa fazer isso. Então, acho que se você disse que de repente você desceu do salto, tem coisas que tem que dizer, precisa olhar para dentro da gente e ver o que a gente está fazendo também. Não é só achar que o defeito é sempre do outro. É isso. Eu queria só complementar, professora Linda, com um exemplo também do ano passado, também a professora de matemática do 8º, que ela reclamava, estava trabalhando porcentagem, que os alunos não estavam entendendo, e daí a importância da observação da sala de aula, né? Porque eu fui observar uma aula dela, e daí ela explicou certinho, daí na hora dela estava fazendo a correção, ela passava ali, explicou, daí parava na multiplicação, supondo que eles soubessem fazer a multiplicação com 2 números, né? E já ia para o resultado. E foi aonde eu observei que a maioria dos alunos não estava fazendo porque eles não sabiam a multiplicação, esqueceram de colocar o mais, né, ali quando é multiplicação de 2 números. E daí eu tive até que pedir licença para ela, interrompi e falei, mostra que eles não estão sabendo. Daí a gente foi, eu atendi alguns alunos no individual, ela também, e daí, lógico que não é esse o objetivo, mas naquela aula eu já intervi ali, né, e mostrei para ela, e a gente teve que retomar a multiplicação, porque senão eles nunca iam aprender a porcentagem, porque eles não estavam lembrando como fazer multiplicação com 2 números. E às vezes o professor igual ela não percebeu, quem percebeu fui eu, que estava vendo que a maioria dos alunos copiavam ali e paravam ali, não faziam, que não sabiam, ou armavam errado a multiplicação, sabe, sem o segundo número deixar o espaço da unidade.
E daí foi ali que a gente conseguiu retomar o problema e tivemos que voltar ao conteúdo, entender a multiplicação para depois eles avançarem. Então, a importância, às vezes, também desse segundo olhar, ou agora na recomposição, né, que vai ter a segunda docência aí também, né, desse olhar, identificando o que cada um não sabe, porque se você não retomar, realmente você vê, a professora estava fazendo tudo certinho, estava corrigindo, só que na hora de corrigir, ela não corrigia a multiplicação, e daí é onde que pegava que eles não sabiam. Interessante. É algo que precisa ser sempre revisto, né? Se não parar para rever e o professor também não tiver aberto para ouvir, né, essa parte do feedback que a gente tem para passar, essa parte da comunicação, ela tende a ficar falha. E quem vai ser prejudicado? Os alunos, né? Quem que vai acabar? Onde que vai culminar o problema? Onde que vai estourar? Com os alunos, né? Esse que é o problema. Então, a gente tem que pensar, né? Nós, claro, a gente pensa em todo o processo. E o professor também, né? Ele precisa estar aberto a isso para que os alunos, né, não saiam prejudicados nesse processo. Porque quem vai sair prejudicado no final? Né, os alunos. Pode falar, Renata. No caso do professor também, eu fui observar a aula, a diretora foi observar umas 3 vezes, 4 vezes a aula, sabe? Teve um dia que ele foi explicando e eu estava na frente com ele e observando os alunos, na verdade, né? Eu fui para observar os alunos. E eles estavam tentando copiar também, tudo certinho. Aí o professor começou a explicar, daí eu olhei e nem eu entendi a explicação. Porque ele era muito técnico, assim, muito. Aí eu olhei, assim, aí eu falei, professor, posso só dar uma sugestão aqui embaixo? Ah, pode. Aí eu falei, gente, aqui, se vocês fizerem assim, dá o mesmo resultado. Então, esse, tal, não sei o quê. Ah, agora entendi, pedagoga. Ele olhou para minha cara e eu, Aí o professor, nossa, que bom, eu vou trazer você aqui toda a aula para me ajudar. Eu falei, não posso, não é assim, sabe? Então, tipo, foi observado várias vezes, foi tentado fazer de tudo, assim, realmente não, a gente não conseguiu sair do lugar com ele. E é uma coisa que frustra também, né? Com certeza, não é um trabalho fácil, né? A comunicação assertiva é algo assim que a gente fala assim, é bonito, a fundamentação teórica assim é bonita, as palavras são bonitas, mas não é fácil de colocar em prática, porque é difícil, né? Porque nós estamos tratando de pessoas, né? Nós temos assim muita clareza, né, dos objetivos, de onde nós estamos, onde queremos chegar, mas nós estamos tratando, né, com pessoas. Então nós não sabemos o que o outro pensa, né, o que se passa, né, na cabeça, né, da outra pessoa e o que a outra pessoa também espera com isso, né? E é bem complicado. Pessoal, coloquei no chat já o formulário da reunião de hoje, tá? Do que vocês podem lá preencher, né, com relação ao encontro de hoje, das impressões que vocês tiveram. Então, né, se vocês puderem ir preenchendo, a gente agradece, né, que é com relação ao encontro de hoje, que nós tivemos. Só quero relembrar vocês também com relação à atividade de implementação número 2, né? Não esqueçam que a entrega é até sexta-feira, né? Até o dia 11. Então, até sexta-feira dessa semana, vocês têm para entregar a atividade de implementação número 2, né? Quem quiser entregando antes, já vai entregando antes, mas até sexta-feira aí vocês têm para entregar a atividade de número 2. E aí não esqueçam que na semana que vem, a R9, vocês têm tema, né, que a gente vai
trabalhar na semana que vem, e aí a R10 é a última semana para nós fazermos o compartilhamento das apresentações. Então, preencham lá na planilha certinho os nomes de vocês, né, para eu seguir a sequência para a apresentação do dia 23, né, de abril, quando nós fazemos o fechamento das apresentações. As apresentações das implementações, gente, elas vão ter uma duração aí de 7 minutos, tá? Aproximadamente, para vocês se programarem. Então, essa é a média da duração das apresentações das implementações, tá? 7 minutos, porque como a nossa turma é pequena, dá tempo, até porque na R10 a gente não vai ter tema para trabalhar, como a gente teve hoje, por exemplo, que foi trabalhado o tema, para daí ser, né, destinada à apresentação, vai ser o tempo integral, só vai ter uma introdução e depois o check-out, né, o fechamento da reunião, e o restante, todo o tempo é destinado à apresentação das apresentações, tá? Então, não foi a planilha, gente, do... Não, é o link dos slides. Opa, peraí, deixa eu abrir de novo aqui, o Forms. Ah, peraí, abri errado. E eu achando que tinha ido. Não, Ctrl V. Pronto, agora acho que foi. Me confundi. Agora acho que foi. Estava postando, em vez de abrir a planilha, estava postando o formulário. Em vez de abrir a planilha, estava postando o slide. Agora foi, que tinha que abrir o formulário, agora deu certo. Aqui no final, vocês têm os links dos materiais, tá, gente? Que vocês têm acesso para vocês terem, né, como materiais de apoio. E fica aqui, né, como que nós pretendemos implementar a comunicação assertiva nos nossos acompanhamentos pedagógicos. Nós já fazemos isso, né? É um exercício diário que a gente faz, né? É até um desafio, né, fazer essa comunicação assertiva de forma tão, né, positiva e que ela atinja, né, o nosso profissional. Nem sempre, né, a gente consegue atingir, mas a gente faz o nosso trabalho, né, da melhor maneira possível. Então, gente, né, a semana que vem a gente vai trabalhar com a R9, com o tema SAEB, e daí na R10, que é a última reunião, as apresentações. E por hoje nós encerramos. Conseguimos vencer mais uma reunião. Agradeço a presença de vocês, as contribuições. Fiquem bem.